estudos que as filhas estavam tendo não eram tão adequados como ela gostaria. Então, novamente organiza um curso com os professores para os filhos dos professores. É como se nós fizéssemos uma cooperativa nossa e a gente fosse dando aula para os nossos filhos. Eu sei física, dou física, você sabe química, da química, ele biologia, e com isso melhorava o ensino dos próprios filhos, complementando o que não tinham no colégio. Então ela recriou o que era a Universidade Livre da Polônia. Próximo. Bem, e ela dizia sempre, você não pode construir um mundo melhor se você não investir nas pessoas. Por isso, sempre próximo, o investimento dela em melhorar e o foco humanitário. E aí, então, tinha um problema operacional. O laboratório que Pierre cuidava, as aulas de Pierre, e quem ia cuidar disso? Houve uma confusão, porque precisa ser um homem, mas não tem um homem, tem uma mulher. E retirá-la e colocar um outro, não podia? Bom, após vários, e eu acredito, pelo exemplo dela e pelo trabalho dela, ela foi nomeada para coordenar o laboratório e dar as aulas de Pierre. E o primeiro dia de aula, a sala, além de estar lotada com os alunos, estava cheia de jornalistas e de pessoas querendo ver quem é essa que estava ali para dar as aulas. Mas o importante é que ela introduziu no ensino demonstrações experimentais que não tinha na época. E com isso, ela conseguiu atingir mais as pessoas. Então, ela começou também o ensino de laboratório, que até então era só teórico. Próximo. Então, foi a primeira da aula em Sorbonne e a coordenar no laboratório. Ganhou o segundo prêmio em 1911, que é esse que completa 100 anos, mas agora em Química. Primeiro no reforcei foi em Física, esse agora em Química. E ganhou pela separação do polônio e do rádio. E assim ela se tornou a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. Tá? Então, próximo. Nisso veio a guerra em 1914. Ela, sensibilizada, não se fechou no seu laboratório dizendo, não é meu problema. Eu acho que aí é um outro exemplo para nós. Ela disse, o que o meu conhecimento pode ajudar nesse problema? Ela não conhecia raio-x, mas ela estava dando aula sobre raio-x. Então ela disse, por que não colocar equipamentos de raio-x em carros e levar esses carros aonde estão os soldados? E com isso poder ajudar os médicos a verem as balas e contribuir para a cura dos soldados. E assim ela fez. Juntou-se ela e a filha e com apoio que foi conseguindo, montou vários carros e saiu em direção ao pessoal da guerra, ensinando técnicos, médicos e ela própria a fazerem radiografia. Então ela foi também a pioneira do raio-x móvel. Próximo. E também da implantação do raio-x nos hospitais, porque depois vários foram ficando nos hospitais. Então ela, inegavelmente, ela foi também a pioneira e contribuiu na área médica, tanto na radioterapia quanto na radiologia. Próximo. E aí ela juntou esforços para criar um grande instituto chamado Instituto do Rádio, e nesse centro, então, a filha dela, que ela levava com ela para o laboratório, porque percebeu que ela tinha tendências, então era uma jovem cientista igual vocês, um PIBIC sem bolsa, mas era um PIBIC que é importante, pessoal, porque é importante, nunca façam pesquisa apenas pela bolsa, façam por aprender. Então, a filha dela acompanhava os ensinamentos dela. E o que mais importante, pessoal, a filha dela, Irene, que depois se casou com Frederic Joliot, foram os responsáveis, próximo, pela radioatividade artificial. Ou seja, nesse período, em 1932, é que se descobriu a existência do nêutron. Até então não se sabia da existência do nêutron. E em 1932, quando foi descoberto o nêutron, eles fazendo pesquisas, irradiando com nêutrons e com partículas alfa alguns materiais, verificaram que era possível produzir novos materiais, que não existiam na tabela periódica. E é a radioatividade artificial. E graças a esses experimentos é que hoje nós temos na tabela periódica um número enorme de isótopos
e que são usados em medicina nuclear, tecnécio, cobalto 60, o césio 137 e uma série de outros que são produzidos por reações nucleares. Então, a filha e o marido ganham também o Prêmio Nobel próximo. Ganham o Prêmio Nobel de Química em 1935. E ela se torna a única mulher que ganhou o Prêmio Nobel e teve uma filha com o Prêmio Nobel. Uma genética. Não é? Próximo. Bem, em 1934, ela morre de câncer, próximo, e esse foi o fim da missão dela. Ela morreu com 67 anos, com leucemia. Leucemia decorrente do quê? Decorrente do efeito da radiação, exposição à radiação. Vocês não sabem, mas o rádio, no decaimento dele, ele produz um elemento radioativo que é o radônio. Esse radônio é um gás. Então, quando você trabalha com ele, você inala, ele entra nos seus pulmões e ele decai para polônio, bismuto, outros elementos que não são gases. Então, ele acaba se instalando no corpo, produzindo reações, produzindo ataques. Tá? Então, eles trabalhavam sem conhecer os efeitos da radiação. Na verdade, nós passamos a conhecer a partir do que percebíamos do que ocorreu com eles. Então, ela, o marido e vários outros acabaram sofrendo os efeitos da radiação em função do desconhecimento disso. Mas um ponto importante que, se vocês viram a história dela, eu acho que é importante dizer para vocês jovens, vamos seguir o exemplo dela. Que exemplo que ela passou para nós? Persistência. Muitas vezes nós desistimos por coisas muito mais simples do que ela passou. Não é? Segundo, não achamos porque não temos dinheiro ou não somos da família rica, não podemos ter oportunidade. Podemos. Quem constrói o futuro somos nós mesmos. Foi o que ela fez. O pai não tinha financeiro, ela ia, ela estudava, ou seja, ela investiu em conhecimento. Então, isso que eu acho que é outro exemplo importante, investir no conhecimento. E o outro é que você viu que em todos os momentos ela procurou trabalhar em parceria. Ela, na hora que descobriu algo importante, não se fechou, é só meu. Ela dividiu o que é para poder crescer mais o resultado. Então, essa é uma outra coisa fundamental. E eu diria a última, é que ela não se preocupou se tinha um laboratório bonito ou se tinha um laboratório com os últimos equipamentos. Ela se preocupou em saber aonde queria chegar e trabalhar com o que tinha. Eu conto isso porque isso é importante, pessoal. Só uma curiosidade. Eu fiz o meu doutorado com o professor Marcelo Gamin, que foi estagiário de Rutherford. Quando ele chegou na Inglaterra, aluno, Rutherford morreu. E aí eu soube que o Rutherford morreu porque foi subir numa árvore, caiu e morreu. Mas o professor Gamin, quando nós trabalhávamos na PUC, e que muitas vezes nós não tínhamos dinheiro para comprar as coisas, a gente fazia o que tinha. Eu me lembro que uma vez nós fomos construir um detetor, não tinha verba para comprar um metal, ele voltou do almoço e disse: Helen, observei Lúcia, a esposa dele, ela passando o spray no cabelo, e verifiquei que aquele tubo de spray, Silhouette na época a marca, é um metal. E para ficar lá dentro, o laque, ele tem que ser um metal que não reage. Então ele é perfeito para o que nós queremos. Não tivemos dúvida. Raptamos o tubo de Silhouette da dona Lúcia, esvaziamos e construímos o nosso detetor, com o qual eu tirei minhas medidas de mestrado. Então, eu acho que exemplos assim é importante para vocês, jovens, porque eu vejo muitas vezes que a pessoa só quer trabalhar com o top do top, e se não tiver, diz: esse laboratório não é bom, eu vou procurar outro. O bom não é o externo, o bom é a essência. E esses foram exemplos que ela nos deu. Próximo. Então, podemos dizer que Marie Curie foi precursora da sua época. Próximo. Ela era tímida, obstinada, inteiramente voltada à ciência e ao humanismo, e dedicou seu trabalho, suas descobertas para salvar vidas e reduzir o sofrimento humano. Próximo. Eu diria que ela foi uma mulher que mudou a história da ciência. Então, espero não ter cansado vocês e ter despertado. Vamos ler um pouco mais sobre ela, que é uma mulher fantástica. Obrigada.